Muito boa noite, irmãs e irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos agora na segunda quarta-feira de janeiro. Pois é, hoje já é o dia 13. E nós vamos começar mais um culto em que estaremos estudando a palavra de Deus. Eu convido a todos para uma breve oração de adoração. Curvemos as nossas frontes. Pai e Altíssimo Deus, nós queremos te adorar. Tu nos criaste para ti mesmo, e sem a tua companhia, nós nos sentimos sem alento, sem esperança, sem segurança. Tu nos criaste para ti mesmo, e nós só nos encontramos quando encontramos a ti. E nós queremos, ó Deus, te prestar o nosso culto, mas não queremos que seja simplesmente mais um culto. Queremos que seja um culto muito especial, que conte com a tua aprovação, com a tua bênção, para que todo o teu povo seja edificado. Abençoa-nos, pois, e aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E nesta quarta-feira, pela primeira vez, eu tenho uma grata surpresa para todos os irmãos e irmãs. Eu convidei o nosso irmão Aldo, que sempre estava conosco lá na capela, tocando a sua sanfona, cantando com a sua bela voz, e ele fez algumas gravações para mim. E hoje ele vai cantar em nosso culto, tocar a sua sanfona, e o hino que ele vai entoar é o Há um Doce Espírito Aqui. Nós sempre contamos com a presença do Espírito Santo. Vamos ouvir e vamos acompanhar esta canção que vai ser entoada pelo Aldo. Muito obrigado, Aldo, pela sua participação. Espírito de Deus, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás fraco, abatido e sem vigor, pede-te a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te
nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. E agora nós queremos convidar a todos para uma leitura de um salmo. E desta vez um salmo bem conhecido. Muita gente o sabe de cor naquela tradução muito divulgada de Almeida. Mas eu estou utilizando neste culto a nova tradução na linguagem de hoje. E eu convido a todos os irmãos para lermos juntos este belíssimo salmo, Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel não dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. E nós vamos agora cantar uma canção também inspirada na letra do Salmo 121. O cântico é intitulado O Deus que te guarda. Se você não conhece essa canção, preste atenção na letra. Se conhece, cante junto. Vamos, pois, cantar o Salmo 121. Vamos ter agora mais uma palavra de oração. Vamos render graças ao Senhor e vamos apresentar a Ele a nossa súplica. Desde a segunda-feira até o próximo domingo, nós temos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Eu vou destacar o nome destas pessoas. No dia 11,
nosso irmão Dirceu Alves Correia, que agora está morando lá em Minas Gerais, mas ele participa dos nossos cultos virtuais e sempre nos escreve uma mensagem. No dia 12, distinto casal da nossa igreja, a Meire e o presbítero Ricardo Wagner Camilo. Pois é, eles estão completando 47 anos de vida conjugal. No dia 13, nós temos mais 2 irmãos que completam mais um ano de vida, exatamente no dia de hoje. O Enzo Mateus Natarulo Jerônimo e o mais jovem presbítero da nossa igreja, o Lucas Rinaldi Ferreira. No dia 14, mais 2 aniversariantes, o Arthur Ilharco Mourão Parroto e a Beatriz Boanadulce Dotto da Silva. No dia 16, 2 casais estão aniversariando. A nossa irmã Alice e o nosso irmão João Miranda, 61 anos de vida conjugal. Que beleza! E também no dia 16, a Fátima e o Wagner Tché, com 39 anos de vida conjugal. E eu tive a oportunidade de dirigir o culto de casamento deles. E fechando a semana, no próximo domingo, no dia 17, mais um casal, a Mércia e o presbítero Celso Padilha Neves da Silva. Este casal está chegando à marca de 17 anos de vida conjugal. Vamos orar, agradecendo a Deus e suplicando a sua ajuda. Senhor, apesar de todas as dificuldades, nós sempre contamos com o teu amor, com o teu cuidado para conosco. E por isso nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida dos irmãos cujos nomes foram mencionados. Tu tens sustentado a existência destes irmãos. Tu tens abençoado os casais. E nós podemos, ó Pai, com alegria, somente te render graças, porque nada merecemos de ti. Mas tu nos amas e tu cuidas de nós. Senhor, continua a abençoar os irmãos aniversariantes, continua a abençoar os casais que completaram mais um ano de vida conjugal. E atenta também, ó Deus, para as nossas necessidades, para os nossos problemas. Nós somos tão pequenos, tão inseguros, a nossa fé é diminuta. E por isso nós te rogamos, fortaleça-nos na nossa caminhada, que nós possamos sempre confiar que Tu és o Deus que se eleva acima dos montes, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Tu és muito maior e muito mais poderoso do que todas as nossas perturbações. E nós te rogamos, sustenta-nos, sustenta o teu povo, cuida da saúde, providencia, ó Deus, os recursos para a manutenção da vida e abençoa, Deus, a nossa realidade para que haja justiça, paz, segurança, fraternidade. Ouve, ó Deus, a nossa súplica, recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós agradecemos, nós devemos também lembrar as bênçãos de Deus. E por isso eu convido a todos para cantarmos juntos um hino bem tradicional, um hino que fala das chuvas de bênçãos. Vamos cantar
em meditar na mensagem que a letra deste hino contém. Chuvas e bênçãos. É o que nós temos, é o que nós já tivemos e é o que nós teremos com a graça de Deus. Vamos cantar. E agora chegou a hora de, mais uma vez, estudarmos um texto da Escritura. E eu escolhi para a nossa análise, para o nosso estudo, um texto que eu aprecio muito, um texto que fala muito para a minha vida e que certamente fala muito também para a vida dos irmãos e das irmãs. É um texto que narra um episódio da vida de Jesus após a sua ressurreição. E esse episódio só foi registrado pelo Evangelho de Lucas. E nós vamos ler Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Eu sei que o texto é um pouco longo, mas não dá para reduzi-lo, porque é no seu todo que ele tem uma mensagem. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Os discípulos ouviram, mas, por uma razão qualquer, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês vão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste
E um deles, chamado Cleopas, disse: você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e também considerado por Deus e por todo o povo como poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram admirados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que de fato aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como é que vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E passou a explicar as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, começando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2 discípulos. Sentou-se à mesa com ele, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. E então um disse ao outro: não parecia que os nossos corações queimavam dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e foram para Jerusalém, onde encontraram os 12 discípulos reunidos com os outros. E estes diziam: de fato o Senhor ressuscitou. Simão viu o Senhor. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Vamos meditar um pouco nesse texto, vamos analisá-lo com mais cuidado, vamos estudá-lo prestando atenção nos seus detalhes, que são muito importantes. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que nós lemos é um dos mais ricos e importantes a respeito da ressurreição de Jesus. É um texto que também nos deixa intrigados, curiosos. A gente lê esse texto e fica com aquela vontade de saber mais, não é? Mas o texto nos deixa na mão. O texto não fornece algumas explicações que nós gostaríamos de ter. Por exemplo, o texto começa dizendo que no domingo em que Jesus ressuscitou, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. A primeira curiosidade que se manifesta é exatamente essa. Mas quem eram aqueles 2 seguidores de Jesus? Mais ainda,
O texto oferece uma resposta pela metade, parcial, incompleta. No versículo 18 está escrito que um daqueles viajantes era Cleopas. Ótimo! Já sabemos o nome de um dos viajantes. Mas e daí? Quem era Cleopas? E diante dessa pergunta, nós destacamos novamente. O Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 25, chega a dizer que quando Jesus foi crucificado, junto à cruz estavam a sua mãe, que se chamava Maria, a irmã dela, cujo nome a gente não sabe, uma outra Maria, que era a mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E a gente pergunta, mas será que esse Cleopas que aparece no Evangelho de João era o mesmo Cleopas que aparece no Evangelho de Lucas? Não sei. Nada sabemos a respeito de Cleopas. Mas essa não é a única pergunta que nos deixa curiosos. Existe uma outra. Qual era o outro viajante que estava com Cleopas? Quem era o companheiro de Cleopas? E aí então não tem nenhuma resposta mesmo. A gente fica só com aquela vontade de querer saber mais. E estes são alguns poucos exemplos do que nos deixa intrigado, do que nos deixa curioso no texto que lemos. Mas nós queremos chamar a atenção de todos os irmãos e de todas as irmãs para um outro detalhe do texto. O fato é que nos versículos 15 e 16, nós lemos estas palavras. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Por outro lado, os versículos 29, 30 e 31 dizem assim: Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. É esse o detalhe curioso. No primeiro momento, os dois discípulos estavam com Jesus, mas não o reconheceram. E no segundo momento, os olhos deles foram abertos, e aí então eles notaram que era Jesus que estava com eles. E é para isso que nós queremos chamar a atenção de todos os irmãos e de todas as irmãs. E é sobre isso que será este nosso estudo bíblico desta segunda quarta-feira do mês de janeiro. Vamos começar pelo primeiro momento, quando os discípulos não reconheceram que era Jesus que estava com eles. Com toda certeza, nesse primeiro momento, os discípulos estavam numa pior. Estavam mal. Estavam arrasados. Eles pertenciam a um grupo de seguidores de Jesus. Eles conheciam a Jesus, sabiam do seu poder. Eles tinham visto muitos milagres que Jesus efetuara, milagres de toda a natureza, milagres para ninguém botar defeito. Jesus curara todo tipo de enfermidade, alimentara multidões com pães e peixes, chegara até a ressuscitar mortos. E além disso, tudo que ele fazia, Jesus também falava como ninguém.
Jesus tinha o dom da comunicação pela palavra. Até alguns guardas que certa vez foram mandados para prendê-lo, esses guardas voltaram de mãos abanando, de mãos vazias, e disseram que não puderam prendê-lo, porque ninguém jamais tinha falado como Jesus falava. E por isso aqueles seguidores de Jesus não tinham nenhuma dúvida. Ele era alguém diferente, ele era uma pessoa especial, ele era o Messias. Deixaram tudo para segui-lo. Abandonaram tudo para estar com o Senhor Jesus. Entretanto, eles sofreram uma grande decepção. Jesus tinha sido preso, tinha sido morto, 3 dias já tinham se passado e nada mais acontecera. E foi nestas circunstâncias, neste contexto, que Jesus se encontrou com eles e eles não o reconheceram. E eles mesmo disseram: a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Tudo isso deixa muito claro que os discípulos não reconheceram Jesus no momento em que estavam para baixo. Não reconheceram Jesus quando estavam desiludidos. Não reconheceram Jesus quando estavam desencantados. Eles não perceberam que Jesus estava com eles quando não tinham nenhum ânimo no seu coração. Estavam tão desolados, tão arrasados, que não foram capazes de enxergar que era o Senhor Jesus que caminhava ao lado deles na estrada de Emaús. Esse foi o primeiro momento. Mas tem o segundo. E o segundo momento é completamente diferente. Diz o texto que os olhos dos seguidores foram abertos e eles reconheceram Jesus. E aí a gente tem que perguntar: mas o que foi que aconteceu para que os olhos deles se abrissem? Como explicar o fato de que os olhos deles se abriram para reconhecer que era Jesus que estava ao lado deles? A explicação está no próprio texto, a partir do versículo 25. Primeiramente, Jesus criticou os discípulos. Jesus lhes disse: como é que vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E aí então o texto explica que Jesus começou a conversar com eles. E Jesus foi explicando todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele. Jesus começou com os livros de Moisés, e depois foi pelos livros, pelos escritos de todos os profetas. Aí está, irmãos e irmãs, a explicação para a abertura dos olhos dos discípulos. Eles ouviram Jesus falando a eles a partir das Escrituras Sagradas.
O fato é que eles viram que era Jesus que estava com eles. Quando examinaram as Escrituras explicadas pelo próprio Senhor Jesus, eles sentiram que Jesus, que estava com eles, era uma pessoa diferente. Quando começaram a ouvir o seu ensino a respeito das Escrituras Sagradas. Tanto isso é verdade que eles declararam: não parecia que o nosso coração ardia dentro do peito quando ele nos explicava as Escrituras Sagradas. Foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, no encontro com Jesus. Eles ouviram Jesus explicando as Escrituras. Mas não foi somente isso que aconteceu. Além de ouvirem os ensinos de Jesus a respeito das Escrituras, outra coisa também aconteceu. O texto bíblico diz assim: quando chegaram perto do povoado de Emaús, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse e disseram: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Ah, meus irmãos, como é interessante a gente analisar a maneira de agir de Jesus. Como é interessante a gente atentar para os detalhes do comportamento do Senhor. Quando os discípulos vinham conversando pela estrada, Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles sem que eles o reconhecessem. Em outras palavras, foi Jesus quem tomou a iniciativa. Foi Jesus quem chegou perto. Foi Jesus quem começou a caminhar com eles, intrometendo-se na conversa deles, sem que eles o tivessem convidado. Mas depois de caminhar com eles, quando já estavam chegando em Emaús, aí, nesse momento, Jesus agiu de uma forma diferente. Jesus fingiu, isso mesmo, Jesus fingiu que ele não ia entrar em Emaús. Jesus deu a entender que ele iria continuar sozinho na sua caminhada pela estrada da Palestina. E nesse momento, foram os discípulos que tomaram a iniciativa. Foram os discípulos que tomaram a iniciativa de convidar Jesus para ficar com eles. Jesus é assim mesmo, hein? Jesus aguardou o convite para ficar. Ele esperou ser convidado para permanecer com aqueles dois seguidores. E foi porque tinha sido convidado que Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com eles, deu graças a Deus pelo pão e entregou o pão a eles. E foi nesse momento que os discípulos tiveram os olhos abertos e reconheceram que Jesus estava com eles. Já falei demais, não é? Vamos terminar. Toda essa história nos ensina muita coisa a respeito do nosso próprio relacionamento com o Senhor Jesus. Não é uma história do passado para a gente ficar recordando somente. Ao contrário,
é uma história que ilustra o nosso relacionamento com Jesus. O que aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emaús acontece também conosco. A história se repete na nossa vida. É sempre assim. Muitas vezes, nesta nossa jornada terrena, nós estamos desanimados, desiludidos, desencantados. É isso que vem acontecendo nos dias de hoje, da terrível pandemia, da falta de vacina em nosso país. Sentimos-nos sozinhos, sentimos-nos muitas vezes desamparados. E nestas circunstâncias nós não chegamos nem ao menos a perceber que Jesus vem ao nosso encontro, que Jesus toma a iniciativa de caminhar conosco, e Jesus fica ao nosso lado. E é preciso que os nossos olhos se abram para que possamos reconhecer Jesus conosco. E os nossos olhos se abrem, ou começam a se abrir, quando nós compreendemos as Escrituras. São as Escrituras que nos ensinam, são as Escrituras que abrem os nossos olhos, são as Escrituras que nos fazem perceber que não estamos sozinhos, são as Escrituras que nos permitem notar que Jesus está caminhando ao nosso lado. Mas, além disso, os nossos olhos são completamente abertos quando nós convidamos Jesus para ficar conosco. Os nossos olhos são totalmente abertos quando convidamos Jesus para permanecer conosco, para partilhar o pão nosso de cada dia junto com cada um de nós. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém. Entretanto, a nossa caminhada terrena será muito mais fácil e muito mais amena se nós percebermos a presença de Jesus ao nosso lado. A nossa jornada fica mais amena, mais tranquila, se convidarmos o Senhor Jesus para permanecer junto de cada um de nós. Certamente, Jesus está esperando o nosso convite. Ele aguarda ser convidado. E se o convidamos, Ele aceita o nosso convite com muito prazer. E Jesus caminha conosco. Amém. Eu convido os irmãos e as irmãs para acompanhar mais um cântico quando nos aproximamos do final deste nosso culto. É uma canção que o nosso irmão presbítero Carlos me apresentou. Compositor e cantor, chama-se Carlos Sider, e o título da canção é Te Conheço. Jesus nos conhece, Ele está conosco. Vamos acompanhar a mensagem desta canção. Queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar,
ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei. Estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria, mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço, e ainda hoje a tua voz prossegue firme. Como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço, e ainda hoje a tua voz prossegue firme. Como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Pois é, mais uma vez estamos chegando ao final de uma reunião. Com a graça de Deus, esperamos nos encontrar na próxima quarta-feira. Deus nos conceda essa graça. Nós vamos encerrar este culto fazendo juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço, e ainda hoje a tua voz prossegue firme. Como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias.